Fala rapaziada, esse é o meu canal que eu vou falar sobre filmes e séries, porque eu comecei a fazer faculdade e agora eu tenho que usar pra alguma coisa. Avisos breves porque eu quero falar e eu gosto muito de falar, então eu tenho que falar bastante. Hoje eu vou falar sobre Stranger Things. Eu acho que eu vou falar de Stranger Things mais outros dias, mas hoje é sobre eles. Sobre ele especificamente, Sr. Mike Wheeler. E assim, eu vou dar a minha opinião e o jeito que eu interpretei a série. Não quer dizer que é verdade, também não quer dizer que vocês tenham que concordar comigo. Aliás, se quiser discordar, pode discordar. Daí a gente vai brigar nos comentários, tá, também. Mas enfim, o que eu vou falar é basicamente tudo baseado na série em si. E algumas interpretações eu li do Tumblr, porque ela tem muita coisa. O pessoal é bem, tipo assim, gosta bastante de cinematografia. Que nem eu, né? Por isso que eu tô lá. Eu não lembro quem postou, porque eu li no mínimo uns 100 posts sobre. Eu só lembro, tanto que tem coisa que eu nem vou colocar porque eu não lembro. Minha memória não é das melhores. E não vai ser só um vídeo, tá? Até porque são 4 temporadas, então vão ser no mínimo 4 vídeos. E não, o meu canal não é sobre Stranger Things, mas essa é a minha obsessão no momento, então não há o que fazer. Mas enfim, 2. Vamos ao vídeo, né, que é o que interessa. Olá pessoal! Se você não me conhece, pode me chamar de Andy, eu deixo. E hoje o tema do vídeo é o queer coding do Mike Wheeler. Eu não sei a tradução desse termo, então a gente vai falar em inglês mesmo. Basicamente são sinais ali que os diretores, roteiristas, etc. colocam numa obra pra deixar claro que tal personagem faz parte do Vale. Análise feita exclusivamente por mim, da minha cabeça. Mas enfim, 3. Agora já deu, de verdade. A gente conhece o Mike já no primeiro episódio, já dá pra ver que o menino é importante, né? Na primeira cena que ele aparece, ele tá jogando um RPG chamado Dungeons and Dragons com seus amigos do Will, Lucas e Dustin, e a princípio esses são os 4 protagonistas da série. Até a nossa também querida e amada cabeça de ovo dar as caras e se juntar ao grupo. E eu já vou trazer o elemento coloração e figurino nesse vídeo, porque a gente já vê o Mike usando azul. Ao longo dos episódios e das temporadas a gente pode ver que ele usa bastante azul e que esse simbolismo é bem claro e óbvio. Azul é a cor do Mike, pelo menos na opinião das pessoas que acreditam nessa teoria. Comigo inclusa, porque eu acho que faz total sentido. Eles ficam jogando a partida até a mãe do Mike entrar no porão e dizer que já deu, que eles já jogaram demais. E ela diz que eles já passaram 15 minutos do tempo limite. O Mike, logicamente, não gosta e ele sai correndo atrás dela pra reclamar, porque ele quer continuar jogando. E ele simplesmente mete essa daí. You can finish next weekend. But then I ran the flow! The campaign took 2 weeks to plan! How was I supposed to know it was gonna take 10 hours? You've been playing for 10 hours? Vai dizer que dá pra odiar esse menino? Ele é muito engraçadinho. Eles jamais me farão te odiar, Mike Wheeler. Depois dessa cena, ele vai até o pai dele pra pedir a opinião dele, pra ver se ele fica do lado dele. E o pai dele ignora tudo que ele fala. Daí já podemos ver que Ted é um marido, um pai super presente, que liga para os seus filhos. É isso que eu diria se fosse 1º de abril. E o Mike fica indignado. E com razão, né? Cada um pega suas coisas e eles se arrumam pra sair. O Dustin e o Lucas vão embora e o único que fica é o Will pra conversar com o Mike. O meu plano inicial não era trazer essa dinâmica nessa série em específica, mas o Will é um personagem crucial pra provar essa teoria. Eu vou precisar trazer aqui porque um assunto tem relação com o outro. Na sequência anterior é mostrado que o Will precisa jogar um dado e tirar 13 ou mais pra vencer o ataque que ele deu no Demogorgon. Só que a Kara interrompe a partida e o Mike não chega a ver o resultado do dado. O Lucas e o Dustin então dão a ideia pro Will de mentir e dizer que ele tirou o valor necessário pra ganhar pra eles não perderem. Oh, I got it! Does the 7 count? It was a 7? Did Mike see it? Then it doesn't count. E a gente vê a decisão do Will nessa cena. It was a 7. Huh? The roll. It was a 7. The Demogorgon. It got me. Ele escolhe não mentir. Ele conta a verdade mesmo arriscando a partida e sabendo que o Mike nunca ia descobrir se ele mentisse, mas ele prefere ser verdadeiro, porque ele sabe que o Mike odeia mentira. E é isso aí, meus amores, ficou claro aqui que a amizade deles é diferente. E é claro que o Mike é muito amigo do Lucas e do Dustin, isso não significa que eles não são próximos, mas você só precisa ter um olho funcional e saber ler legenda pra ver que a relação do Mike com o Will é diferente. E o único motivo pra essa cena existir é provar esse ponto. Algumas cenas depois a gente acompanha o Mike indo pra escola e a gente já vê como a vida do menino é as maravilhas, todas elas. Ele já começa o dia sofrendo bullying, o moleque chama ele de nerdola, mas eles focam no Dustin. O Dustin tem uma condição chamada displasia cleidocraniana, que causa deformação nos ossos, e ele tem uma deformação na clavícula. E daí os moleques ficam, ai, esquisito, blá blá blá. E o Mike tenta consolar o Dustin falando que ele acha isso da hora. I think it's kind of cool. It's like you have superpowers or something. Like Mr. Fantastic. Não só nessa, mas também em outras cenas o Mike deixa claro que ele não vê problema
em ser diferente, ser bizarro e etc. perante a sociedade. E ele fica muito ofendido quando alguém tenta usar isso como ofensa. E claro, ele pode só estar defendendo os amigos dele, mas ele é a única pessoa que reage assim, então eu acho que ele leva isso pro pessoal e de alguma forma ele se sente diferente. E por isso ele fica tão ofendido quando alguém fala isso. Pô, os caras chamam o melhor amigo dele de gay quase todo dia. Se ele se importasse, ele não seria amigo dele. E você pode dizer, ai Andy, ele não sabe que ele é gay, mas ele nunca negou quando alguém falou isso. A única coisa que ele faz é defender. Então ele sabe, no fundo ele sabe, tá? Um pouco mais tarde na escola, o Hopper chega pra fazer umas perguntas pra eles três sobre o Will, e o único que parece levar a sério realmente é o Mike. You said he takes what? Mirkwood. Mirkwood. Yeah, it's from Lord of the Rings. Well, The Hobbit. It doesn't matter. He asked. Mirkwood, it's a real road. It's just a name that's made up. Ele inclusive se oferece pra ajudar a procurar o Will, porque procurar uma criança desaparecida no meio do mato sendo outra criança vai dar certo, né, Mike? E mais uma vez, aquele meu ponto que eu falei mais cedo foi provado. Não é que o Lucas e o Dustin não se importam, eles só não demonstram da mesma forma. O Mike sempre foi a pessoa mais afetada dos três com o desaparecimento do Will. Isso diz muito sobre ele. Ele é um ótimo amigo e ele não tem medo de se colocar em perigo pra ajudar alguma outra pessoa. Mais tarde, o Mike tá em casa jantando e ele tá falando do Will de novo. Ele acha que eles deveriam estar lá fora procurando ele o tempo todo. A Karen obviamente diz que não, mas o Mike não escuta ninguém. A mãe dele até fala que ele poderia se colocar em perigo procurando o Will, mas ele diz que não se importa. Ela inclusive procura confirmação do marido dela, mas o cara simplesmente tá ali tomando um suco, ele não tá nem aí pra nada. Ele mal tem fala nessa série, ele só faz umas expressões assim, tipo Mirella. A Nancy fica meio estressadinha porque a mãe dela não deixa ela sair e ela mete um. Só porque o amigo do Mike se perdeu quer dizer que a gente não pode sair? Pô, Nancy, mancada, mona. Mas ela era meio chata mesmo nesse início. Eu acho muito engraçado porque um segundo depois a expressão do Mike muda, porque ele fica muito indignado. E aí eles dois começam a brigar. You're just pissed off because you want to hang out with Steve. Steve? Who is Steve? Her new boyfriend. You were such a douchebag. Nisso a Nancy sobe pro quarto com raiva e o Ted diz a seguinte frase. You see, Michael? See what happened? What happens when what? E ele segue dizendo que ele é a única pessoa que tá agindo normalmente sobre o desaparecimento do Will, porque as outras pessoas parecem não se importar fora ele. E essa frase do Ted pode ter muitas interpretações, mas eu vou explicar a minha. Grande parte da cidade acha que o Will desapareceu porque ele é gay. Então ele falar isso pro Mike parece um aviso. E muita gente pode ter visto essa frase como ele se referindo à briga, mas o Mike responde ele com uma confusão sarcástica. E ele logo em seguida traz o Will pro assunto, então eu acho que isso deixa claro que ele tá se referindo ao Will sim, e não à briga com a Nancy. Gente, isso é uma série, é tudo roteirizado, cada fala tem um motivo. Os bagulho não estão só acontecendo. E no final da temporada, o Ted solta uma outra piadinha meio homofóbica pra cima do Michael, que eu acho que confirma ainda mais isso aqui sendo só outra piadinha homofóbica pra cima dele. Mas isso aí tá no final do vídeo. E o Mike às vezes sim é egoísta, porque ele fala que ele é o único que se importa com o Will, porque os outros não estão demonstrando o mesmo nível de desespero que ele tá demonstrando. Mas ele sempre foi meio muito super protetor com o Will, então, tipo assim, dá um desconto pro moleque, ele é só uma criança que acabou de perder o melhor amigo dele. Na próxima cena a gente vê o Mike ligando pro Lucas pra falar sobre o Will. Até agora ele e a Joyce foram as únicas pessoas a demonstrar esse interesse e essa preocupação e sempre iniciar o assunto, e a Joyce é a mãe dele. E aí eles combinam de sair no meio da noite pra procurar o Will. Isso aqui não tem nada com queer coding, tá? Eu só tô contando isso pra vocês conhecerem a personalidade do Mike. Eles saem, o Dustin diz que é uma ideia ruim, que ele tá com medo, mas o Mike diz que não, que ele vai pro meio do mato sim. Guys, I really think we should turn back. Seriously, Dustin? You want to be a baby? Then go home already. I'm just being realistic, Lucas. No, you're just being a big sissy. Então isso aqui só prova que o Mike Wheeler é um ótimo amigo. E se você odeia o Mike Wheeler, eu odeio você. E nessa busca eles encontram a Eleven e esse é o final do episódio. Kaká, não me cancelem, mas eu acho que o relacionamento dele com a Eleven não prova nada. Porque desde o início da temporada ele tá tratando ela como mais um amigo do grupo dele. E não, ele não viu ela como interesse romântico desde o início. E crianças de 12 anos não se apaixonam, né? Vamos ser bem realistas. Elas só agem de acordo com o que a sociedade impõe a elas. Ainda mais esse caso aqui que sofre bullying o tempo todo por ser diferente. E o Mike ainda é muito criança, como ele deveria ser. Ele tá literalmente mostrando os brinquedos dele pra Eleven. Então eles não vão agir como adultos. E se eles estão querendo agir como adultos, alguma coisa tá errada. Mas eu tenho muito pra falar sobre esse caso aqui, vai ficar pra outra série. E aí a gente chega na cena. Isso aqui é o que toda criança gay já passou na vida. O subtexto é meio absurdo. Ela chama o Mike pra conversar sobre o Will. Will? De onde é que eu tirei isso? E ela diz que não consegue imaginar o que ele tá passando com o desaparecimento dele. Ela diz a seguinte frase. I want you to feel like you can talk to me. I never want you to feel like you have to hide anything from me. I'm here for you. Okay. E se isso aqui não é um
filho, eu sei que você é gay, sai do armário. Dos dias atuais, eu não sei o que é. Eu queria trazer a atenção bem rápido aqui pra essa cena do Lucas dizendo que vai cegar o Demogorgon e logo depois na 4ª temporada a Max ficando cega, kaká. But if there is something out there, I'm gonna shoot it in the eye and blind it. Os Duffer Brothers são loucos ou eu sou louca? Depois de algumas cenas, os três estão na escola escolhendo as pedras que eles vão usar pra jogar na cabeça do Demogorgon, porque é uma ótima ideia. E o Dustin começa a falar sobre os poderes da Eleven, e ele compara ela com Lanterna Verde. O Lucas fica irritado e diz que ela não é uma super-heroína, e sim uma esquisita. E novamente o Mike deixa claro que não aprova a forma como o Lucas usa o termo esquisitona como ofensa. What does that matter? The X-Men are weirdos. Ele sempre tenta ver o lado bom de ser estranho. Ele pode se sentir confuso algumas vezes, mas ele não vê erro em ser diferente dos outros. E eu gosto de apontar isso porque ele é o único a expor as próprias opiniões dessa forma. O Dustin nunca rebate o Lucas, porque não é pessoal pra ele. Desde sempre o Mike é o mais presente nessas discussões sobre o que é considerado ser normal em uma sociedade e a necessidade de se encaixar. É uma parte importante do personagem dele, e isso fica mais claro no decorrer das temporadas. Bem claro. O Lucas responde o Mike dizendo: If you love her so much, why don't you marry her? What are you talking about? E o Mike fica confuso com isso. E assim, eu não sei vocês, mas pra mim parece uma confusão genuína, tá? O Lucas só diz isso pela forma que ele cuidou e protegeu a Eleven depois de achá-la na floresta. Mas é quem o Mike é. Na 2ª temporada, quando o Will começa a ter alucinação e tem aquela bagunça toda, ele trata ele da mesma forma que ele tratou a Eleven na 1ª temporada. E o Lucas não diz nada, ele só fala isso porque a Eleven é uma menina. E nessa idade, e considerando a época em que essa série se passa, é esperado, e o Mike já tem tendência a tentar se encaixar nesse padrão. Então quando ele vê uma menina, é óbvio que todo mundo vai falar: ai, namora, ai. Eu pessoalmente não acho que ele tava apaixonado por ela nesse episódio, pelo menos. Ele não age de acordo com isso, apesar das piadinhas do Lucas, tipo, ele trata ela como se fosse mais um amigo dele. Depois desse diálogo todo entre os dois, o Tico e o Teco do bullying aparecem de novo, pra felicidade de 0 pessoas. Eles falam pros três que não precisava se preocupar com o Will, porque o Will já tava morto. Entre aspas, morto por uma outra bicha. Que linda a homofobia, não é mesmo, pessoal? E o Mike diz pro Lucas e pro Dustin ignorar isso, e ele acaba ganhando um corte no queixo de brinde. Que brinde? Eu queria dar um zoom na cara que ele faz depois de ter tomado uma peia. Por que eles fariam isso? Olha a carinha dele, velho. Mas continuando, o Dustin, com seus 2 bons olhos, percebe que o Mike foi o mais atingido pelas falas do moleque. E ele tenta consolar ele dizendo que achou a pedra mata-monstros que eles estavam procurando. Enfim, ele fica todo felizinho depois disso, muito fofos. E aí eu tive que dar uma pausa, né, porque a gente chega na cena que eles acham o corpo do Will, entre muitas aspas, e aí eu tive que chorar de novo, né, com a reação do Mike, mesmo sabendo que é mentira. Spoiler! No 4º episódio a gente tem aquela cena que eles arrumam a Eleven, botam uma peruca nela e um vestido nela, ela fica parecendo uma boneca. E depois de ver ela arrumada, o Mike fala que achou ela bonita. E é claro que uma pessoa pode achar outra bonita sem sentir atração, principalmente nesse caso, porque eles têm 12 anos. Isso não é pra acontecer nessa idade, eles não têm esse discernimento. E é por isso que eu tô falando sobre a heteronormatividade. É muito fácil cair nisso nessa idade. Vocês têm que ter em mente que isso aqui foi escrito por 2 caras barbados, tá? Não foi escrito por uma adolescentezinha. Eu sei que eu ainda não cheguei nesse vídeo, mas eu acho esse namoro bizarro, tá? Eu rezo todos os dias para que eles acabem, de vez. Aí eles vão pra escola e quando eles chegam lá, eles acabam parando em um tipo de reunião em homenagem ao Will. E adivinha só, eu vou deixar vocês adivinharem quem tá lá. Os 2 mini Hitler. O Mike vai tirar satisfação com eles depois do fim da reunião porque eles estavam debochando mais cedo e eles debocham ainda mais dizendo que o Will agora tá na terra das fadas, todo feliz e gay com arco-íris e brilhos. Hey, hey, Troy! You think this is funny? Would you say, Wheeler? I saw you guys laughing over there, and I think that's a real messed up thing to do. Didn't you listen to the counselor, Wheeler? Grief shows itself in funny ways. Besides, what's there to be sad about anyway? Will's in fairyland now, right? Flying around with all the other little fairies, all happy and gay. E agora eu vou dizer fatos. Vocês não acham interessante como todas as homofobias em relação ao Will são ditas na cara do Mike pra gente ver bem a reação dele? Assim, só observando. Ele obviamente fica revoltado, né? O Lucas e o Dustin também ficam com raiva, mas no Mike dá pra ver o vermelho subindo pra cabeça dele que nem um desenho animado. Daí ele explode e empurra o moleque no chão. E muito que bem feito, se eu tivesse lá eu teria batido palmas. Eu teria empurrado ele junto, se bem que eu não podia, né? Eu ia presa. Enfim. E aí todo mundo fica assim, uou, o Mike bateu no bully, uou, uou, uou. La 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 la. You're dead, Will. E aí fica óbvio que isso não acontece sempre. O limite do Mike foi esse.
Depois disso, a gente volta pro porão do Mike e... Opa! O que é isso na sua parede, Mike? Seria isso o símbolo universal dos gays? Exatamente, é um arco-íris. No episódio 5, os nossos 3 queridos espiões estão no meio do mato, de novo, né? Como sempre, procurando o portal pra entrar e ir atrás do Will. Eles ficam meio perdidos porque a bússola que eles usaram não tá funcionando. E o Lucas descobre que é a Eleven quem tá bagunçando as bússolas porque ela não quer deixar eles chegarem até o portal porque é perigoso. She's been acting weirder than normal. If she could slam doors in her mind, she could definitely screw up a compass. Why would she do that? Because she's trying to sabotage our mission. Because she's a traitor. You don't want us to find Will. Admit it! First blood. I knew it. E daí é aquilo, ele e o Mike começam a brigar de novo e o Lucas grita dizendo: You're blind. Blind because you like that a girl's not grossed out by you. But wake up, man. Wake the hell up! Ou seja, o nosso nerdzinho fã de RPG não tem histórico de se relacionar com outras meninas. É novo pra ele ter uma amizade feminina, então ele logicamente não sabe como agir nessa situação. Inclusive, pra desprovar mais ainda que o tratamento dele com a Eleven é exclusivo, depois que a Eleven usa os poderes no Lucas e machuca ele sem querer, o Mike trata o Lucas do mesmo jeito, com o mesmo cuidado. Lucas, you alright? Lucas, come on. Lucas, you okay? Let me see your head. Get off of me! Lucas, let me see. Get off of me! Lucas, come on. Let him go. E é isso pelo capítulo 5. E aí no capítulo 6 a gente tem a cena que o Dustin deixa claro pra audiência que o Mike é sem noção, que ele precisa de uma injeção de Semancol. Ele diz que o Lucas só tá implicando com a Eleven porque ele tá com ciúmes da amizade deles dois. E nesse momento aí eu desconsiderei todas aquelas provocações que ele falou. Até porque eu nunca ouvi um A da boca do Dustin concordando e ele é o mais sensato do grupo. Eu avisto um pequeno arco-íris em sua cabeça, Sr. Mike Wheeler. Mas enfim, um pouco mais tarde no capítulo 6 acontece aquela cena em que o Mike se joga do penhasco pra dentro do Lover's Lake e quase desvive, mas é salvo a tempo pela Eleven. Isso aqui é basicamente aquela cena de iCarly que o Fred salva a vida da Carly e ela se apaixona por ele, mas aí ela descobre posteriormente no episódio que era só gratidão e ela tinha confundido as coisas. Parece bem similar pra mim. Pulamos pro capítulo 7 e a cena que abre esse episódio é a cena que tem um quase beijo entre o Mike e a Eleven. E agora eu vou precisar destrinchar isso aqui bastante. Isso foram meus dedos estralando. O Mike começa limpando o rosto dela, da maquiagem, acredito eu, e ela pergunta pra ele se ela continua bonita mesmo sem a peruca. E ele consola ela dizendo que sim. Até aí tá, eu ainda amo a amizade deles apesar de odiar o namoro. As engrenagens na cabeça do Mike começam a girar e ele parece estar pensando sobre o que ele deveria fazer. Eu consigo até imaginar o roteiro sendo algo tipo: Mike, expressando confusão, se pergunta qual deveria ser sua próxima ação nessa situação. E ele faz isso 2 vezes na mesma cena. E a Eleven, sem saber o que fazer, espelha o comportamento dele e se inclina também. Até porque ela viveu que nem rato de laboratório a vida toda, então ela não faz ideia do que é um namoro. Tipo, ela descobriu que é amizade essa semana ainda. Mas alguém interrompe eles dois. Graças a Deus. Assim, eu não vejo motivo pra ter o Mike confuso em foco não só uma, mas 2 vezes, se não for pra deixar claro que ele não sabia o que tava fazendo. E pra ser sincera, eu acho essa cena inteira sem pé nem cabeça. E sendo bem lógico, ignorando o fato de que eles têm 12 anos, não existe nenhuma cena antes disso que prove que eles tinham vontade de se beijar. Então esse quase beijo aconteceu sim do nada. Passa um tempo e os caras do laboratório, não sei o nome deles, vão até a casa do Mike procurando a Eleven. E a Karen e o Ted dizem: não, claro que não, meu filho não tá escondendo essa garota. E o Ted diz debochando: Our son with a girl? meio suspeito dizer isso, eu diria. Eu acho meio engraçado também que o Mike se interessou muito, entre aspas, pela primeira menina que apareceu, que todo mundo disse que parece um menino. Só deixando isso aqui. Que sei lá também, né? Acho que não tem necessidade de todo mundo na série tá falando: ai, é um menino, ou tá confundindo a Eleven com o menino. Mais tarde nesse mesmo episódio tem uma conversa entre a Nancy e o Mike. Ela diz pro Mike que eles dois deveriam parar de guardar segredos um do outro e o Mike concorda. E ele pergunta na cara dela se agora ela gosta do Jonathan e não mais do Steve. E ela fica toda envergonhadinha e diz: o quê? Não é assim. Olha pro lado, quase passa a mão no cabelo. Enfim, nada convincente. E aí ela joga pra cima do Mike e pergunta se ele gosta da Eleven. E a reação dele é 1000 vezes mais genuína do que a dela. Ele fica: ai, que nojo! E olha ela de cima a baixo, muito incrédula que ela teve coragem de perguntar isso. E depois dessa reação do Mike, ela fica: tá... E véi, o contraste entre essas duas reações é muito bom, porque é uma cena atrás da outra e é claro que a reação da Nancy dá a entender que ela tá mentindo. Ela desvia o olhar, fica com vergonha, tenta mudar de assunto, e o Mike fica só com nojo mesmo de pensar nessa possibilidade. Do you like Jonathan now? No. No, it's not like that. Do you like Eleven? What? No, ew. Gross. A
acho que vocês conseguem juntar os pontinhos e perceber que isso aqui foi intencional. Os Duffer irmãos podiam ter feito o Mike reagir que nem a Nancy pra parecer que ele tá assim apaixonado pela Eleven. Mas a gente tem uma cena de quase beijo sem pé nem cabeça e em seguida a gente tem essa. O que pra mim só prova que a reação deles é superficial e não tem base romântica pra funcionar. Porque essa reação do Mike só prova que ele não tá apaixonado pela Eleven. Então fica a dúvida, por que ele tentou beijar ela naquele episódio se ele não queria, sabe? Eu tô falando naquele episódio, mas eu acho que isso tudo acontece no episódio 7, né? Cara, esse episódio foi carregado. E então finalmente chegamos no capítulo 8. Lá pra perto do meio do capítulo, o Mike e a Eleven ficam conversando enquanto o Lucas e o Dustin vão atrás de comida. Ele diz pra ela que quando isso tudo acabar, a mãe dele vai fazer waffles pra eles. Ele quer que ela seja irmã dele. A esse ponto eu acho que eu não preciso nem mais estar falando que o Mike não sabe diferenciar relações. Ele trata a Eleven como amiga, mas ele acha que deveria beijar ela porque ela é menina, mas ele também quer que ela seja irmã dele. Ele não sabe o que ele tá fazendo, gente. Realmente não é pra ele saber o que ele tá fazendo, ele só tem 12 anos. Ele continua dizendo que os pais dele vão cuidar bem dela, que eles vão arrumar uma cama pra botar no quarto dele, pra ela ficar com o quarto dele, ou no porão pra ela dormir. E ela pergunta se ele vai ser tipo o irmão dela. E ele fala, não, porque isso seria estranho. E ela pergunta, por quê? E ele fala, quer dizer, acho que seria estranho, talvez não seja, não sei. E aí tá, ele fala pra ela que talvez eles possam ir pro baile da escola juntos. A Eleven pergunta pra ele o que é esse baile, ou o que é baile no geral, e ele explica. E ele diz pra ela que nunca foi, mas que ele sabe que não é pra ir com a irmã. Mais uma vez fica claro que ele não age de acordo com o que ele sente, e sim com o que ele acha que deveria fazer. Então ele diz pra ela, você deve ir ao baile com alguém que você gosta. Só que assim, há 10 segundos atrás, ele negou com toda a genuinidade do mundo que ele gostava dela pra Nancy. Então eu realmente não sei o que se passa na cabeça dele, e pra ser sincero, eu acho que nem ele sabe. Ela continua perguntando porque ela não entende do assunto, e ele também não consegue responder as perguntas dela. Eu acho que ele realmente não sabe a resposta. Mas como nessa relação ele supostamente saberia de mais coisas do que ela, ele age como se soubesse. Mas ele não tem certeza do que ele tá falando, tanto que ele fica voltando atrás várias vezes. E aí, pra explicar pra ela, ele acha que é uma boa ideia beijar ela. Pra ser sincero, eu acho que ela continua não sabendo do que ele tava falando. A diferença é que agora ele beijou ela, mas ela ainda continua confusa. Depois ele olha pra baixo assim e dá um sorrisinho como se ele estivesse orgulhoso. Ele tá sorrindo pra si mesmo, ele não tá sorrindo pra ela. O que me faz pensar, em nenhum momento nessa temporada ele agiu apaixonado por ela. A gente sabe que ele gosta dela, ponto. Mas a gente não sabe como, até porque nem ele próprio consegue explicar a forma que ele gosta dela. E por algumas vezes parece que ele usa ela pra benefício próprio. E eu não acho que ele faz isso por maldade, até porque ele é só uma criança. Na minha opinião, ele viu nela uma oportunidade de ser descolado, não ser mais visto como nerd, e também tem o fato de que ela é muito dependente. E o Mike canonicamente gosta de que as pessoas precisem dele. Então namorar com uma pessoa que tem superpoderes, é super fragilizada e dependente, é a situação perfeita pra ele. E eu juro que eu amo ele, mas às vezes ele me dá muita raiva, cara. Mas por fim, é isso. Eu ainda vou fazer mais 3 vídeos pra segunda, terceira e quarta temporadas sobre o mesmo tema, porque eu acho que tem coisa suficiente pra destrinchar. As primeiras temporadas não tem tanto conteúdo assim, mas a quarta, meus amigos, vai ser um banquete pra mim. Se preparem, ela será babadeira. Se você chegou até aqui, ou você gostou mesmo do vídeo, ou tá esperando eu terminar de falar pra discordar. E nas duas hipóteses, o seu comentário é bem-vindo. Se você achou o vídeo da hora, fica aqui o lembrete pra você deixar o seu gostei e se inscrever no canal se você tiver interesse em mais conteúdo como esse. Se você tiver alguma outra teoria, ou tiver percebido coisas que eu não percebi, pode deixar nos comentários que eu vou adorar ler. E até o próximo vídeo.